Só a religião verdadeira te livra da pornografia. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu completo aqui o meu raciocínio numa série de 3 vídeos sobre o tema da pornografia e eu estou bem feliz assim de poder bater esse papo com vocês sobre um tema que é muito difícil, muito complicado. E acho que a gente vai chegar a um bom termo aqui nas nossas reflexões, pelo menos é a minha impressão, tá? E nos 2 vídeos anteriores, eu quis provocar vocês um pouco assim, discutindo assim um pouco a questão de pornografia e religião. Inclusive, né, tratando um pouco a ideia de que em certos aspectos, uma vida pornográfica pode ser até mesmo superior a uma vida religiosa. Se você isolar o que há de melhor na pornografia e o que há de pior na religião. Claro, entretanto, que a gente não poderia fechar essa discussão sem falar do outro lado. E falar um pouco assim da superioridade da religião. E aqui eu estou chamando a religião de a religião verdadeira, sobre uma cultura, uma postura que tem que ver com, eu chamo aí entre aspas, de pornografia, mas que na verdade vai bem além do problema assim meramente com produção e consumo de material sexual explícito através da internet ou do que quer que seja. Eu tenho o desafio de explicar algumas coisas bem importantes, bem difíceis aqui, e eu peço que Deus me ajude e etc e tal. Eu tenho nos últimos vídeos aqui do meu canal, talvez nos últimos 50 vídeos, mais assim aberto o meu coração em relação aos meus pensamentos e aos meus sentimentos do que feito assim abordagens bíblicas, né? Mesmo nesses últimos 2 vídeos assim, apesar da gente às vezes citar um texto bíblico aqui ou ali, eu não fiz um estudo bíblico sobre esse assunto, mas hoje eu queria pelo menos começar com um texto bíblico, que está lá em Colossenses capítulo 2, versos 20 a 23, para nortear um pouco assim os primeiros pensamentos. Depois a gente pode fazer referência a outros textos, pode até ler ou não ler, aí vai um pouco livre aí do improviso da minha cabeça, né? Mas aqui o apóstolo Paulo fala uma coisa assim que eu considero muito intrigante, muito interessante. Ele diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Esse é um texto um pouco enigmático, um pouco complicado, mas, em geral, aqui a ideia é que Paulo está pregando contra o ascetismo. Tá? Que provavelmente, inclusive, era um dos elementos lá da heresia colossense que fizeram com que Paulo escrevesse a carta aos colossenses para esclarecer algumas coisas e tentar colocar a igreja em Colosso num caminho melhor, vamos dizer assim. O rigor ascético ao qual Paulo faz referência aqui, ele tem que ver um pouco com uma origem gnóstica, na minha humilde percepção, onde pessoas pretendiam ser espiritualmente iluminadas e dotadas da capacidade de identificar na realidade um monte de coisas que não podem ser experimentadas, não podem ser feitas. E aqui, pornografia não está entre essas coisas aí pensadas nesse tipo de contexto, até porque a internet não existia, e claro que a sociedade antiga ela não era uma sociedade puritana, pelo contrário, tá?
Os templos, inclusive citados na Bíblia, Diana dos Efésios, se eu não me engano, acho que existem outras, assim, Artemis, tem várias, assim, várias dessas religiões, inclusive algumas discussões lá em Corinto, da mulher raspar o cabelo, o teu véu, não sei o quê, tinham que ver um pouco com contextos de prostituição e idolatria, e prostituição cultural e etc. E o mundo antigo, com certeza, era um mundo que continha tanta imoralidade sexual quanto hoje. Tá? Inclusive na Bíblia você tem até a ideia de Sodoma e Gomorra e etc. Ainda que eles não veiculassem essas coisas através de uma tecnologia que hoje existe, né, de tirar foto, fazer vídeo e coisa arada tal. Então o que eu quero dizer com isso é que assim, tipo, o problema da pornografia online, obviamente não está em voga aqui, mas é possível que os gnósticos eles tinham uma forte visão de dualidade entre corpo e alma, e eles tinham a ideia de que o corpo era ruim e que a alma era boa, e você deveria cultivar a alma e não o corpo. Inclusive crenças de imortalidade da alma e um monte dessas coisas. Então o gnóstico iluminado, ele rejeita as coisas do corpo, inclusive a sexualidade em muitos contextos. E não só isso, ele não pode comer isso, ele não pode comer aquilo, ele não pode ver isso, ele não pode ver aquilo, ele não pode manusear isso, ele não pode manusear aquilo, porque ele é essa alma muito pura e não sei o quê, que é o professor da realidade, de como o ser humano deve ou não viver na realidade. Então tem um pouco dessas convicções por detrás das críticas que Paulo faz a esse grupo aqui. E Paulo, ele ignora um pouco assim, as sensibilidades dos ascetas, né, ou dos ascéticos, gnósticos e etc. E ele diz assim, que na verdade, se a gente morreu e ressuscitou com Cristo, a gente não deveria se submeter às pessoas que imaginam que a superioridade da vida espiritual vem por estas crenças e práticas, não toque isso, não toque aquilo, não coma isso, não coma aquilo, não faça isso, não faça aquilo, obviamente implicando aqui não discussões de regras bíblicas, mas obviamente também de sensibilidades não bíblicas, vamos colocar assim, e etc. E pretender assim uma iluminação espiritual acima da humanidade. Só que Paulo ele termina dizendo que estas coisas todas, elas não têm valor algum contra a sensualidade. E isso é uma coisa um pouco curiosa, assim, porque na verdade todo o desejo ascético é um pouco assim superar as questões da sensualidade através das privações. Então, se você não come carne, se você não assiste filme, se você não ouve música, se você não se vestir assim, se você não viver no meio de pessoas que vivem assado e etc., você vai conseguir ser um ser humano não sensual. Pelo menos é a ideia, né, que alguns ascetas desenvolveram durante a história da humanidade. Inclusive em contextos cristãos, né, existe um ascetismo cristão. E Paulo diz que não, essas coisas elas não têm valor contra a sensualidade. O que talvez ele tenha querido dizer aqui, é um pouco difícil também dizer especificamente o que ele quer dizer, é que a sensualidade ela é uma coisa absolutamente forte na natureza humana e que não é controlada por regras desse tipo. E mais cedo ou mais tarde, mesmo que você se privar de comer, ver, assistir, ouvir, conviver, e nisso naquele contexto tentando escapar da sensualidade, mais cedo ou mais tarde a sensualidade ela pode vencer, porque ela não é derrotada por essas práticas. Então, por exemplo, você pode ser vegetariano, você pode não ouvir música nem do mundo, nem da igreja, com bateria, sei lá o que, com ritmo, não sei das quantas. Você pode não ir no cinema, você pode não assistir televisão, você pode se privar de um monte de coisa, mas se em algum momento você encontrar um homem ou uma mulher que te atraem sensualmente, sexualmente, todos esses nãos que você disser para a vida não vão ser suficientes para impedir esse interesse e talvez até mesmo que você haja em cima desse interesse e você se entregue à sexualidade. Pessoas que não assistem isso, não ouvem aquilo, não comem isso, não comem aquilo, também transam, também têm filhos, também têm marido, mulher,
Inclusive já demonstrando que o rigor ascético ele não elimina a nossa natureza sensual e sexual, e por isso é um pouco bobo você supor que você vai vencer a sensualidade, né? E por isso eu coloquei pornografia entre aspas, etc., com essas regras, né? Isso é bastante interessante. Então, ou seja, a religião verdadeira que vence a pornografia e que unicamente pode conduzir à derrota da mentalidade, da postura pornográfica em relação à nossa vida, não tem que ver com ascetismo. Então, por exemplo, toda a cruzada que existe entre alguns adventistas, em termos culturais, de não coma isso, não coma aquilo, não ouça isso, não ouça aquilo, não veja isso, não veja aquilo, não vista isso, não vista aquilo, não use isso, não use aquilo, não toque nisso, não toque naquilo, não resolve os problemas de sensualidade e sexualidade. Tanto que o adventismo, apesar de nutrir algumas crenças nessas direções, é uma religião que também tem vários escândalos sexuais, né? Vira e mexe aí, pastores, líderes, membros da igreja se veem envolvidos em escândalos de adultério, de prostituição, disso, daquilo, não sei mais o que, exatamente, inclusive, demonstrando o ponto de Paulo, né? E tudo mais, assim. E, inclusive, o adventismo ascético, vamos dizer assim, que é o adventismo farisaico, ele tem pretensões de superioridade moral e intelectual e etc e tal. E é muito engraçado que, por exemplo, se eu, Ezequiel Gomes, fosse envolvido num escândalo de adultério, de prostituição, e você descobrisse que eu tô traindo, sei lá, eu tô ficando com uma mulher, transando com uma mulher que tem marido, e que eu tô frequentando prostíbulos e transando de forma isso ou aquilo, vendo pornografia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Várias pessoas que discordam de mim do ponto de vista das discussões teológicas, elas diriam, tá vendo? O Ezequiel está caído nesses pecados porque ele ouve música, porque ele vai no cinema, porque ele come carne, porque ele não segue a Ellen White, porque ele não é assim fiel na nossa religião ascética e blá blá blá. Mas é bem curioso, assim, né, que apesar de eu ter, sim, os meus pecados, os meus problemas, eu não gostaria de passar nenhuma impressão em contrário em relação a isso. Por exemplo, né, eu fui excluído do ministério adventista por um motivo que nada tem que ver com isso. E a pessoa que me excluiu do ministério, que é um fariseu, que é um vagabundo, um mau caráter, pretende ser vegetariano, e no quê? Música na igreja? Não sei o quê, isso e aquilo, todas essas bobajadas toda, e é o famoso vagabundo visto em motel com puta, né? Inclusive, para provar, ironicamente, inclusive, o quão interessante é essa interação, né? A pessoa que supõe uma superioridade moral e espiritual, porque não toma café, porque não toma chimarrão, porque não sei o quê, blá blá blá, é um vagabundo, entendeu? Do ponto de vista da sexualidade. E o Ezequiel Gomes, que é esse cara com a visão liberal, com isso e com aquilo, não está envolvido em escândalos de prostituição e adultério e não sei mais o que dentro da igreja, né? É uma coisa curiosa. Inclusive, isso tem a ver com o que eu gostaria de falar hoje, que é a vitória de uma religião verdadeira sobre, né, uma postura prostituída e pornográfica e não sei mais o que. Mas antes de avançar, eu queria também provocar um pouco assim a respeito dessas discussões sobre a religião verdadeira, né? Eu tenho feito alguns vídeos, né, para além desses últimos conteúdos sobre pornografia, sobre religião e adventismo e etc. E eu percebo assim que esse é um assunto também que demanda certos esclarecimentos, assim, em função das polêmicas da fé adventista, e inclusive de uma visão meio superficial, assim, em relação às questões da identidade adventista. Alguns adventistas supõem que a religião verdadeira é a Igreja Adventista do Sétimo Dia versus a Babilônia, da Igreja Católica, das igrejas evangélicas, do Espiritismo e das fés não cristãs e blá blá blá. Então a religião verdadeira é a Igreja Adventista e o resto é tudo falso. E não é exatamente isso que eu quero dizer aqui por religião verdadeira, tá? Porque, inclusive, como já demonstrei,
O adventismo de muitos adventistas é tanto uma religião falsa quanto qualquer Babilônia aí por aí, tá? A religião do vagabundo visto em motel com puta é uma religião tão falsa quanto a igreja católica, espírita, evangélica, Babilônia, não sei das quantas, né? Por questões óbvias, né? De incoerência, de, enfim, imoralidade, de perversão, de engano mesmo teológico, né? Essas pessoas são cheias de burrices e equívocos teológicos assim em inúmeras direções, né? Tanto que para eles viverem o nível de vida hipócrita e maldosa que eles vivem, é óbvio que eles têm que ser pessoas com um entendimento muito equivocado e muito ruim das coisas, né? E eu digo isso aqui nem tanto do ponto de vista de quem está envolvido em um embate com essa pessoa ou com essas pessoas, mas quem está fazendo uma análise de fato de como que as coisas são. E também é verdade que o que eu quero dizer por religião verdadeira aqui, eu vou explicar, também se manifesta fora do adventismo. Existem muitas pessoas em Babilônia que têm uma religião verdadeira, né? Inclusive nesse aspecto, né, lembra que Deus chama quem está em Babilônia de povo meu, né? Então tem muita gente sincera, muita gente verdadeira, muita gente com uma experiência muito legal com Cristo na igreja católica, nas igrejas evangélicas, até no espiritismo e em contextos diferentes. Mas o que eu gostaria de falar um pouco sobre a religião verdadeira tem que ver assim com uma profunda experiência com Cristo. De verdade, assim. Às vezes essa experiência ela pode estar envolvida num profundo conhecimento bíblico da parte de uma pessoa que tem uma boa inteligência, boa interpretação de texto, e estudou muito a Bíblia, entende muito a Bíblia. E às vezes uma profunda relação com Cristo, ela não vem mediada por esse universo intelectual bíblico, porque a pessoa às vezes não teve muita educação, pode até ser uma analfabeta. Então, a pessoa que não tem muita educação, não tem muita inteligência no aspecto de interpretação de texto, ela nunca vai ter uma religião super bíblica, assim. Ela nunca vai estar muito na ponta das discussões bíblicas, né? Porque a Bíblia é um livro, uma literatura antiga, que demanda, assim, muito esforço intelectual para você se situar nas discussões e etc e tal. Mas tem pessoas que têm uma religião verdadeira, mesmo não tendo uma profunda noção de discussões lógicas, bíblicas, de doutrinas XYZ. Mas elas têm uma real comunhão com Cristo. Então isso é legal de dizer, assim. E aí eu queria falar um pouco sobre essa religião verdadeira e falar um pouco sobre a religião verdadeira em conexão com a experiência e a doutrina do pecado. Eu vou usar o exemplo da pornografia para ilustrar, mas também a gente pode ilustrar os mesmos princípios com qualquer outro tipo de pecado, né? Se você tem dificuldade em relação à mentira, a vício em álcool e drogas, se você tem dificuldade com honestidade, se você tem dificuldade em amar o próximo, amar a si mesmo, amar a Deus, em inúmeros contextos, os princípios mais ou menos serão o mesmo. Quando eu falo que unicamente a religião verdadeira nos livra da pornografia e etc e tal, o que eu estou querendo dizer é que só uma relação profunda e verdadeira com Cristo pode fazer com que a gente não seja pessoas cativas do mundo e do que há no mundo, em ampla medida em termos de sexualidade, mas não somente, como eu falei, existem outros exemplos também, tá? Existem pessoas para quem o sexo é uma coisa mais difícil de vencer, e tem problemas com sexualidade, com pornografia, com adultério, com fornicação, com masturbação, com um monte de coisa. E existem pessoas que não têm tanto problema com a sexualidade, mas elas têm problema com outras coisas, outras áreas, outros pecados. Mas para mim, a sexualidade é o foco dessa questão como um todo, porque talvez seja o meu pecado, ou talvez seja aquilo que eu acho assim, que é mais legal na vida. Então eu também acabo pressupondo que todo mundo pode acabar tendo um pouco de problema com a sexualidade em algum aspecto. E de tudo que há na vida para se fazer, o sexo, de certa forma, é o mais legal. Então é onde pode ser que se concentrem também a maior parte dos problemas. Tá? E, inclusive pode ser que por causa de frustrações sexuais é que as pessoas também tenham outros pecados. Né? Então a pessoa se afunda na bebida, no jogo, na droga, nisso ou naquilo. Porque também a vida delas não é tão significativa do ponto de vista sentimental, psicológico, sexual, né? Se todos nós fôssemos um pouco mais felizes na nossa sexualidade, talvez nós teríamos menos frustrações, menos problemas, menos tristezas, menos revoltas, menos coisas ruins,
e a nossa vida seria melhor. Então também, mesmo quem não tem problema direto com a sexualidade, pode ser que a sexualidade esteja por trás do problema que a pessoa tem. E quando a gente fala na relação entre religião verdadeira e pecado, você tem dois paradigmas que você precisa levar em conta para tentar entender, que é o paradigma da simplicidade e o paradigma da complexidade. E eu não precisaria dizer, mas posso dizer, e não deveria ser novidade para você, mas pode ser, que a religião da maioria das pessoas é construída sobre o paradigma da simplicidade. O que eu quero dizer com isso? Que a visão religiosa da maioria das pessoas é uma visão superficial e simplista sobre as coisas. Então, a maioria das pessoas imagina uma coisa assim muito simples e muito básica. Se você é da religião, você evita aquilo que é pecado na mentalidade daquela religião. Olha que coisa simples, entendeu? Então, você participa de uma igreja que acredita que pornografia é errado, fornicação é errado, adultério é errado, traição é errado, masturbação é errado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então a gente lista aí tudo que é errado na sexualidade e a gente diz não para tudo e ninguém na igreja tem problema nenhum com nada disso que é errado, porque como a gente crê que essas coisas são errado, a gente não faz nada disso que é errado, então a nossa religião, ela vence esses pecados nos quais a gente acredita, no sentido de que essas coisas são ruins e pecado, então a gente não tem comunhão com elas, a gente não pratica elas, a gente não tem problema com elas, e é simples assim. E a maioria das pessoas acaba se iludindo um pouco, assim, como se a religião, não só a adventista, mas as religiões de forma meio que geral, são fiéis àquilo que elas se propõem como crença teórica, né? Então existe ali a ideia de que tudo isso é pecado, então eu não faço nada disso, e aí essa comunidade está livre de todos os problemas em relação a isso que é pecado. Essa é uma visão super simplista das coisas. E que não leva em conta a realidade de como as coisas são na prática. E por que as coisas são diferentes disso na prática? Porque o paradigma real que explica como que as coisas são não é o paradigma da simplicidade, mas é o paradigma da complexidade. Uma vez, eu estava estudando assim, coisas sobre calvinismo, eu sempre tive muito interesse nesse assunto. E eu fui parar num site, eu não lembro se era uma igreja presbiteriana, se era uma igreja congregacional, era um grupo calvinista, onde tinha ali as crenças daquele grupo, tipo um Nisto Cremos, assim, resumido, assim, tipo, sei lá, 10, 15, 20 pontos, assim, de crenças, para querer dizer assim, olha, você quer fazer parte da nossa comunidade? Olha, aqui a gente crê nisso, a gente crê que Deus é soberano, a gente crê que Deus não sei o quê, que Jesus não sei o que lá, blá, blá, blá. E, então, se você quiser fazer parte dessa comunidade, vem aqui, estude a Bíblia, se batize, essa coisa de igreja normal, assim. Só que me chamou a atenção um aspecto das crenças dessa igreja lá, que era um grupo calvinista. Eu acho que até que era uma igreja presbiteriana, mas eu não tenho muita certeza. Mas lá pelas tantas, eles diziam assim, olha, aqui na nossa comunidade, você não vai encontrar ninguém perfeito. Pode ser que você tenha problemas aqui na nossa comunidade, às vezes você pode ouvir falar que alguém adulterou com não sei quem, que alguém apostatou, que alguém fez uma besteira, que alguém cometeu um pecado, que alguém etc e tal, mas nós cremos que Deus é soberano sobre os seus filhos, e infalivelmente vai salvar os seus eleitos e tal, uma coisa tipo assim, entendeu? Tipo um calvinismo, assim. E o que me chamou a atenção foi essa admissão de que você ia para a igreja, mas você não devia esperar ali um ambiente de todo mundo perfeitinho e tal, porque você podia se decepcionar. Que ali você poderia encontrar pessoas que não estão vivendo os princípios, ou que estão em pecado, ou que caem, ou que não sei o quê. E uma coisa engraçada é que um porém desse tipo assim dificilmente existiria numa igreja adventista,
Porque a admissão dessa complexidade, ela é difícil para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela criou uma narrativa muito simplista de que ela guarda os mandamentos de Deus. Então você não pode chegar a dizer assim, olha, venha para aqui a Igreja Adventista que guarda os mandamentos de Deus, mas ó, talvez aqui você vai encontrar gente mentirosa, vagabunda, vista em motel com puta, que adultera, que rouba, que mente, que mata, que não sei o quê. Porque fica naquela coisa assim, mas peraí, mas vocês guardam os mandamentos ou não guardam, né? Tipo, enfim. Então o que acontece? A visão muito simplista de um adventismo popular implica uma igreja adventista do sétimo dia que não existe. É uma igreja que é 100% fiel e 0% infiel. Né? Que não tem pecado e etc e tal, o que não é verdade. Por isso a visão simplista, ela não equivale à realidade das coisas. E o paradigma que de fato explica as questões é o paradigma da complexidade. E por detrás da complexidade da igreja está a complexidade da condição humana, do pecador que crê em Jesus e que morreu e ressuscitou com Jesus. E que vive na tensão escatológica entre tudo aquilo que ele já atingiu em termos de salvação, transformação de vida, conversão, nova natureza, nova, sabe, vida nova. E os aspectos ainda não completados dessa trajetória, onde o ser humano ainda peca, ainda morre, ainda erra, ainda não está em plena posse do corpo glorificado, da mente glorificada, e etc. e tal. E o paradigma da tensão escatológica é o paradigma da complexidade. E é o paradigma da correta compreensão da realidade, da igreja e do ser humano crente em Jesus. O ser humano crente em Jesus, que tem a religião verdadeira, não está isento de pecado. E isso pode se manifestar na área da sexualidade ou não, mas inclusive na área da sexualidade. É possível que existam cristãos verdadeiros que assistam pornografia, ou que caiam na pornografia, ou que já tenham caído, e várias coisas. E essa é uma discussão difícil, porque ela também envolve aquela discussão que Jesus fala, que todo pecado será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Aí você tem alguns textos bíblicos interessantes. Por exemplo, se não me engano é 1 ou 2 Coríntios 6, que ele fala que nem o bêbado, nem o avarento, nem o sensual, nem o mentiroso, não sei o que, vai para o céu. Tais fostes alguns de vós, mas vocês foram lavados no sangue do Cordeiro, e etc e tal, que fala exatamente da tensão escatológica. Então, por exemplo, no juízo final, a ideia é que se o juízo final sobre a sua vida é que você ama mais a pornografia do que a Cristo, você não é salvo. Você se perdeu. Você vai para o inferno. Entretanto, esse juízo final, ele pode ser um pouco diferente e pode ser que aconteça algo do tipo assim, você viu pornografia, mas no final você amou mais a Cristo do que a pornografia. Não se nega o seu pecado, mas se diz que, em função do teu amor, da tua fé em Cristo, você venceu aquilo que poderia ter te vencido se você tivesse amado mais aquilo do que a Cristo. E você pode colocar no lugar da, entre aspas, pornografia aí qualquer pecado. O pecado da bebida, do uso da droga, do jogo, da maldade, da mentira, da hipocrisia, de você querer ser melhor que os outros, de você não amar as pessoas, de você não amar a si mesmo, de você não amar a Deus e qualquer trocentas coisas que possam se manifestar como pecado na sua vida. Tá? E o que eu queria dizer para vocês aqui nesse vídeo sobre a vitória da religião verdadeira sobre a pornografia ou sobre o pecado, é que essa vitória ela não acontece no paradigma da simplicidade.
Porque a nossa condição mental, espiritual, humana, social e etc e tal, ela não corresponde ao paradigma da simplicidade. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode ter uma religião verdadeira e admitir todos os seus pecados como pecado. E não permitir que eles sejam maiores do que a sua fé em Cristo. Essa é uma discussão difícil, porque o que acontece, assim? Vamos tentar traçar um caminho assim que passe pelo novo nascimento, pela conversão, pela transformação, pela nova vida em Cristo e pelos problemas de pecados e tentações que ainda existem e como que tudo isso funciona. Então, vamos usar aqui o exemplo de uma pessoa que vive em pecado, mas não conhece Cristo. Ela está sem Cristo no mundo. E só o que ela tem é os seus egoísmos, vaidades, malícias, orgulhos, transgressões e pecados pornográficos ou sei lá o quê. Beleza. Então, o que acontece? A pessoa sem Cristo, ela, de fato, vive uma vida espiritualmente muito ruim. Ela pode viver uma vida muito boa do ponto de vista social, mesmo mental, psicológico. Então é uma pessoa que rouba, mente, adultera, mas tá tudo bem, tá tudo em paz, tudo tranquilo, de boa, assim, entendeu? A gente não precisa pintar um quadro diferente desse. Existe gente muito mundana, muito maligna, muito ruim, que está vivendo uma vida boa. Tranquilo. E, inclusive, né, o Salmo, não sei qual dos Salmos que é, não sei se é o 78, enfim, que fala um pouco de Asaf, né, que ele invejou os ímpios, né, que tá tudo certo para eles são bonitos, eles têm dinheiro, eles aquilo, mas não teme a Deus, não tá nem aí com nada. E aí ele fala assim, que ele quase tropeçou por causa disso, mas quando ele atentou o fim dessas pessoas, é que ele entrou no santuário de Deus, ele entendeu o fim, é que ele conseguiu não invejar aquele que vive em pecado e entender que ele, que pode não ser tão bonito, não ter tanto dinheiro, não ter uma vida tão boa quanto o pecador, mas se ele está com Deus, o fim dele é melhor do que o fim de quem está em pecado. Então o fato é que a pessoa que vive longe de Deus, ela pode ter uma vida muito boa em muitos aspectos, mas espiritualmente a vida dela é muito ruim. E quando essa pessoa encontra a Cristo e ela se converte, você tem algumas marcas muito positivas dessa experiência, muito reais na vida da pessoa. Eu digo por mim, assim, tipo, eu tenho muitos defeitos e muitos pecados. Mas eu sou hoje uma pessoa muito diferente do que eu era antes de conhecer a Cristo. E essa é uma glória que ninguém me tira. E ela não é uma glória minha. O que eu quero dizer é o seguinte: eu tive essa experiência e eu não posso negar, e ninguém que me conheceu antes de Cristo e depois de Cristo pode negar. Ninguém. O que não quer dizer que eu sou um cristão perfeito, isento de problemas em todas as áreas da minha vida. Mas o ponto aqui também nem é usar o Ezequiel tanto de exemplo, mas usar um pecador normal, assim, qualquer. Estou ilustrando aqui só para dizer para vocês que hoje eu sou uma pessoa 1000 vezes melhor do que eu era antes de Cristo na minha vida. Entretanto, as qualidades positivas, a vida espiritual nessa ressurreição que a gente passa junto com Cristo, elas não são completas, elas não são absolutas, elas não são definitivas e elas não são perfeitas, que é um elemento um pouco frustrante para a maioria de nós. Nós gostaríamos de viver no paradigma da simplicidade. Eu era um lixo, conheci a Cristo, sou maravilhoso e fim da história. Isso é a vitória. Eu tinha problemas, agora problemas não tenho mais. Todos nós gostaríamos que fosse assim,
mas não é assim. As nossas experiências, elas são reais, elas são profundas, ou pelo menos as minhas são, e eu espero que as de vocês também. Eu espero que todos vocês possam falar algo um pouco parecido com o que eu estou dizendo aqui. Eu fui profundamente tocado por Cristo, eu fui profundamente transformado por Cristo, eu fui profundamente abençoado por Cristo, eu fui profundamente usado por Cristo, eu fui profundamente impactado por Cristo na minha vida. Eu posso dizer de mim, isso tudo é verdade. Eu espero que você possa dizer de você. Mas eu não me tornei o ser humano que eu gostaria de ser. A minha vida não se tornou fácil. Eu não me tornei uma pessoa isenta de hipocrisias e malícias e vaidades e pecados e transgressões. Eu fui deixado, não sozinho, mas eu fui deixado a lutar com a minha natureza, com a minha história, com as minhas escolhas, com os meus pecados sexuais, com os meus pecados fora da área sexual. E Deus, ele faz isso também um pouco assim para confirmar a nossa fé. Porque o que acontece, assim, não que Deus também não saiba, mas o fato é que existe um processo de como o oleiro vai moldando o barro, como a gente vai sendo colocado à prova, não como se Deus fosse um tentador satânico e maligno, querendo ver se a gente vai cair para nos condenar. Não é isso, né? Até porque se Deus quiser condenar, ele pode condenar, ele já tem todos os elementos probatórios que ele precisa ter para dizer que a gente tem trocentos pecados. Mas o que acontece, assim, sabe aquela coisa assim de Deus provar a gente na fornalha da aflição, acrisolar a gente, fazer o vaso do oleiro, depurar a gente como ouro, botar a gente no fogo? Tem um monte de imagens bíblicas assim sobre esse tipo de coisa. Porque o que acontece? Quando a gente passa pela nossa conversão, então a gente, por exemplo, eu lembro de mim, assim, quando eu comecei a entender que muitas das coisas que eu pensava, que eu sentia, que eu fazia, que eu queria, que eu valorizava, que eu achava legal, era praticamente tudo pecado, ou quase tudo pecado, às vezes você tem aquela coisa da conversão, assim, então beleza, então eu vou dizer não para tudo. E aí você se batiza, você se converte, você... Ufa, que vida melhor! Só que aí você, de repente, você se lembra que, opa, não, era gostoso transar. Não, poxa, era gostoso ganhar um dinheiro trabalhando no sábado. Poxa, era legal assim eu poder, através de meias verdades ou mentiras, vender um negócio, ganhar um dinheiro. A gente não precisa ser tão estrito em falar a verdade o tempo todo. E a gente vai se deparando com a comparação daquilo que é uma nova vida com uma velha vida, e o nosso caráter vai realmente se revelando e se assentando, porque às vezes no processo da conversão, dependendo do tipo de processo que especialmente se for uma conversão rápida, a minha conversão não foi muito rápida. A minha conversão demorou uns 5 anos. Mas algumas conversões muito rápidas assim, elas fazem a pessoa se iludir em relação a quem ela realmente é, ao que ela realmente quer e qual realmente é a postura dela na vida. Então, às vezes, Deus deixa a gente lutar com certos aspectos, inclusive da nossa velha vida, da nossa velha natureza. É como se ele dissesse assim, você realmente se arrependeu? Você realmente creu? Você realmente me quer? Você realmente valoriza mais a mim do que esta outra coisa? E às vezes, a resposta é não. Às vezes a gente gostou muito de Cristo, ele impactou muito a nossa vida, ele é muito presente na nossa vida, mas às vezes a gente também quer falar uma mentira, às vezes a gente também quer ver uma coisa sensual, às vezes a gente também quer uma desonestidade, às vezes a gente também quer simplesmente colocar um dinheiro acima assim porque a gente está precisando, o que a gente está querendo. E nesses aspectos a gente é levado a lidar com Cristo não só assim no oba-oba da novidade, mas na frieza do dia a dia, na realidade das coisas. Porque quando tem um evento na nossa vida que vira um oba-oba de conversão, a gente faz promessas que depois a gente não cumpre. A gente não entende que a gente tem um problema que na verdade a gente tem. E aí a nossa religião
ela já não parece tão simples e ela já se torna muito complexa e ela acaba envolvendo aspectos super positivos da nossa história e da nossa vida e aspectos super negativos das nossas hipocrisias e das nossas incoerências. E todos nós temos algum nível de hipocrisia e incoerência. Por quê? Porque a nossa fé, a palavra de Deus, ela é muito elevada do ponto de vista de todas as coisas, do que nós deveríamos ser em Cristo. Nós deveríamos ser pessoas profundamente inocentes, nós deveríamos ser pessoas profundamente amorosas, nós deveríamos ser pessoas profundamente simples, nós deveríamos ser pessoas profundamente contentes com a vida que a gente tem, mesmo que seja uma vida simples. Nós deveríamos ser pessoas assim, muito extraordinárias, assim. E a verdade é que não. Não. E só a religião verdadeira pode fazer a gente admitir isso e a gente aprender a lidar com isso. Se a nossa religião não for verdadeira, nós seremos cínicos, nós seremos céticos, nós seremos sempre pessoas cheias de suspeitas a respeito da real experiência com Cristo. A gente vai enxergar hipocrisia em tudo e todos, inclusive na gente. E a gente vai negar o poder de Deus para que a gente tenha uma nova vida. E essa nova vida não é a vida isenta de problemas, mas é a vida onde Ele não vai nos abandonar, não importa o problema que a gente tenha, e a gente tem que viver dando razão a Ele, reconhecendo todos os nossos pecados. Essa é a vida da verdadeira religião. A verdadeira religião não é estar isento de pecados. A gente pode e deve vencer o máximo de pecados que a gente puder, mas nós nunca estaremos isentos e nós sempre seremos sinceros em relação àquilo que a gente ainda não alcançou completamente, de forma absoluta, definitiva e perfeita. O que abre espaço para qualquer cristão que tenha qualquer problema, seja com pornografia ou com qualquer outro pecado, tenha uma religião verdadeira. Porque a religião verdadeira não é a isenção de todos os pecados, porque isso não existe. Isso é uma fantasia da religião simplificada. Mas todos nós podemos ter uma religião verdadeira, no sentido de termos uma religião sincera e podermos sinceramente dizer, olha, eu melhorei muito, mas eu ainda tenho muito a melhorar. Cara, eu me converti assim radicalmente, mas olha, com quanta coisa eu ainda luto na minha vida. Olha, eu tenho na teoria do meu coração que não se deve fazer trocentas coisas, mas algumas dessas coisas eu ainda faço porque eu tenho dificuldade e eu clamo a Deus que pelo sangue que correu na cruz, pelo nome de Jesus, me perdoe e me transforme. E a gente vai sendo transformado, como diz a palavra de Deus, de fé em fé, de glória em glória, e Ele vai nos concedendo graça sobre graça. Essa é a religião verdadeira. Não é a religião do fariseu, não faça isso, não faça aquilo, não toque isso, não toque aquilo, não sei o que, blá blá blá, e no final é o vagabundo visto em motel com puta. É hipócrita, é mentiroso, é falso, que pretende conseguir enganar as pessoas, até consegue enganar alguns trouxas, né? Não a mim, no caso. E etc, e etc, e etc, mas o mesmo tem que ser verdade em relação a mim. Porque eu não quero a religião farisaica simplificada, ascética, que no final das contas nem funciona contra aquilo que ela pretende nos resguardar contra. E todos nós podemos admitir os nossos pecados e os nossos problemas. Sejam eles na área sexual ou não, claro. Os pecados sexuais, eles são especialmente complexos, porque por um lado, eles são muito fortes na nossa natureza, mas eles também são algo da nossa intimidade. Então, quando se expõe o pecado sexual, o resultado é uma profunda vergonha a respeito dos nossos desejos, das nossas imaginações, daquilo que ronda as telas dos nossos celulares e computadores. Porque tudo isso é espelho um pouco assim das nossas experiências, da nossa alma, do que a gente gostaria, do que a gente imagina assim que seria legal. E todo mundo
imagina que seria legal viver a melhor vida sexual possível. E obviamente que, assim como nada na nossa vida é perfeito, a nossa sexualidade, mesmo que seja boa, também não é perfeita. Então, às vezes, também a pornografia, ela nos ilude um pouco de que se a gente consumir a pornografia, nós teremos uma perspectiva de vida sexual melhor. Como se fosse melhor ver esse monte de mulher pelada, não sei o quê, do que não ver, né? E enganar o nosso próprio cérebro e o nosso próprio coração de que a gente está participando dessas coisas, quando na verdade não está, o que é uma coisa muito perversa da pornografia, né? É como você realmente ver uma pessoa comendo uma comida gostosa e você não comer, e você ter a ilusão que você está saciado, que você comeu uma comida gostosa, mas você só assistiu. Se você for parar para pensar, isso é uma das coisas mais perversas que podem existir. Assim, quão vergonhosa é a pornografia, na real. E o consumo da pornografia. Mas a verdade é que todos nós temos que admitir que muitas vezes nós somos uma vergonha mesmo. Na área sexual e não só na área sexual. É uma vergonha o que o Ezequiel Gomes é em termos de pecador. Xingar as pessoas, brigar com as pessoas, não sei o quê, trocentos problemas, defeitos e etc. e tal. E nada disso devia existir. Só que nós podemos, se a gente podia confiar em Cristo, quando a gente nem conhecia Ele e a gente passou pelo processo de conversão, mais ainda eu posso confiar nele com os meus problemas hoje, que são menores do que eram ontem, mas ainda são reais. Então, no final das contas, eu posso crer em Cristo hoje como eu acreditei nele quando eu era um mundano, perdido, descrente, entregue a piores e maiores pecados do que eu sou hoje. E você pode fazer o mesmo na sua vida, você pode crer, você pode confiar, você pode ter certeza que ele está com você. Essa é a religião verdadeira. Claro, o que você deve fugir assim de toda forma possível é transformar essa relação de graça, de fé, de amor, naquilo que a Bíblia fala, né? Lá na carta de Judas, que é usar a graça de Deus como pretexto de libertinagem. Isso você deve evitar ao máximo. Porque esse é o caminho do pecado contra o Espírito Santo. Você pega, então, tudo de bom de Deus, de Cristo, e ignora a lei dele na cara dele, enquanto pretende crer e ter comunhão com ele, enquanto que você tem comunhão de verdade é com a pornografia, com a mentira, com a vaidade, é com o orgulho, é com a desgraça da humanidade. Não. A graça de Deus, ela é suficiente para perdoar todo o pecado, mas não brinque com ela. Esse é um alerta importante de dizer. Mas o ponto não é tirar de você a confiança na graça de Deus. É só te alertar a não abusar dela e a não entrar num caminho de abuso espiritual com a graça de Deus, porque de Deus não se zomba, tá? E essa é a religião verdadeira, é a consciência da lei de Deus, da presença de Deus, a consciência do pecado, a consciência da complexidade das coisas, a consciência de que eu posso admitir a minha vergonha e o meu pecado, de que eu não preciso esconder e que eu não preciso criar regras de não pode nada para vencer uma coisa que no final você pode até não fazer nada, mas aquilo que era para vencer você não vence. Porque isso é da natureza humana e cada um de nós tem no nosso coração um ou outro pecado, ou alguns pecados mais fortes do que outros. E a gente tem que admitir isso. Porque se a gente não admitir, a gente não vai confessar. Se a gente não confessar, a gente não vai abandonar. Se a gente não abandonar, a gente também nunca vai conseguir melhorar. Você não precisa ter a pretensão de ser perfeito, mas você pode ter uma vitória a cada dia, você pode ter maiores vitórias, você pode melhorar. Às vezes, para isso, você vai ter que chorar muito, você vai ter que fazer terapia, você vai ter que abrir o teu coração para tua família, você vai ter que abrir o teu coração para um amigo, você vai ter que ter um mentor, você vai ter que ter uma mentora, você vai ter que ler, você vai ter que se esforçar. Porque também a vitória contra os defeitos e pecados também não cai do céu num passe de mágica. Algumas coisas a gente vence com mais facilidade, outras não. E o ponto é, se você não desistir de ser sincero consigo mesmo, ser sincero com Deus, e ser uma pessoa verdadeira, não existe como você não vencer. Porque Ele é fiel e justo para
resolver aquilo que a gente admite que a gente precisa que ele resolva, em termos do perdão, da transformação, da purificação, da santificação e de uma vida melhor. E essa é a única religião que vence a pornografia ou o pecado de uma forma geral. E não é uma vitória no sentido da simplificação das coisas. Ah, então Deus vai fazer um passe de mágica e agora você não tem mais nenhum problema, nenhum defeito e nenhum pecado. Não é assim. Nós temos que lutar com os nossos defeitos, problemas e pecados. Nós temos que reafirmar a cada dia que Cristo é melhor do que os nossos defeitos, problemas e pecados. Porque é assim que a gente vai estar habilitado a ajudar outros que estão nesta mesma luta. Se nós estivéssemos acima da humanidade da nossa experiência de conversão, nós não seríamos instrumentos de Deus na conversão de outros que ainda não atingiram este mesmo platô espiritual perfeito. Deus, ele fez as coisas assim porque ele não quer que um ser humano se coloque acima do outro, porque eu não tenho esse problema e você tem. Tudo bem, mas você tem um problema que o outro também não tem. E todos nós temos algum problema. E todos nós temos os nossos problemas. E a religião verdadeira não nega isso. Porque a religião verdadeira, ela é uma religião da complexidade da realidade, não das fantasias simplificadas. Essa é a religião verdadeira. A religião verdadeira do farisaísmo, do ascetismo, de quem supõe que as coisas são simples e blá blá blá, é uma religião que não funciona na prática, na realidade, em relação às coisas que realmente importam. E simplesmente conduz os seus adeptos ao auto-engano. E aí você pode escolher fazer a oração do fariseu ou do publicano. Você pode olhar para os aspectos de tudo que você já melhorou e cresceu na sua vida e dizer: graças te dou a Deus, porque não sou como os demais homens. Ou você pode fazer a oração do publicano: tem misericórdia de mim, pecador. Entre ser o publicano e o fariseu, eu sempre escolhi ser o publicano, e se eu puder te inspirar a fazer o mesmo, acredito que essa é a religião verdadeira. É a religião do publicano, não do fariseu. Espero que esteja claro para vocês. Beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.